Olá pessoal, tudo bem? Vamos à nossa 20ª aula e nós vamos tratar do assunto combustão, um assunto bem frequente em qualquer tipo de vestibular, pois retrata o que a sociedade utiliza há muito tempo. Toda máquina movida a combustão gera, pela sua movimentação do fluido que ali foi aquecido, por exemplo, o vapor d'água, gera um trabalho e isso tem sido utilizado por muito tempo já e agora estamos caminhando para algumas mudanças, utilizando agora as energias elétricas provenientes de baterias. E os carros futuramente não vão mais ser movidos a combustão, mas há alguma artimanha no meio envolvendo eletroquímica. Bom, mas como ainda não ocorreu essa troca, vamos ficar aqui ainda na definição do que é uma combustão. Toda combustão ela apresenta dois reagentes muito importantes, o combustível e o comburente. Esses dois reagentes podem se combinar formando um óxido. Podem reparar depois, no final da nossa aula, a quantidade de óxidos que serão produzidos. E existem duas categorias de reações de combustão. A primeira, muito cobrada e muito frequente. A segunda, não tão cobrada, mas acontece no nosso cotidiano. Nós conhecemos as oxidações dos metais e o quanto isso pode ser corrosivo para alguma estrutura, em termos de engenharia. Agora, em termos de potência de máquina, nós temos os combustíveis fósseis. Esses combustíveis apresentam na sua estrutura dois átomos muito importantes, o carbono e o hidrogênio. Por isso o nome hidrocarboneto. Hidrocarboneto é uma nomenclatura que se dá a compostos que apresentam, na sua grande maioria, átomos de carbono e hidrogênio. Por isso eu representei aqui essa indicação de CXHN, onde X seria a quantidade de carbonos que existe e Y a quantidade de hidrogênios. Quando você combina um hidrocarboneto com oxigênio, o oxigênio, por ser mais eletronegativo, ele não quer ficar ali dividindo os seus elétrons com outro oxigênio. São dois átomos muito eletronegativos e eles vão atrás do carbono e do hidrogênio, arrancando os elétrons ou compartilhando, na verdade, formando umas ligações covalentes que nós conhecemos, produtos CO2 e água. Perceba que o oxigênio ele interage com o carbono formando CO2 e com o hidrogênio formando água. Na verdade, não uma interação, mas uma reação de fato. É quebrado a estrutura do hidrocarboneto e o oxigênio passa a se combinar com os outros átomos que estavam ali, carbono e hidrogênio presentes. A lógica da nossa aula se limita a balancear. Perceba que eu já apresentei para vocês os reagentes e os produtos. Todo hidrocarboneto, quando combinado com um comburente oxigênio, produz CO2 e água. Mais uma vez, hidrocarbonetos produzem CO2 e água quando numa reação de combustão, cujo comburente é o oxigênio. Perceba que o óxido formado é o dióxido de carbono e o óxido de hidrogênio, podemos dizer, óxido de dihidrogênio, que é o nome da água. Mas são dois óxidos que derivam justamente da presença de carbono e hidrogênio na molécula, que é o combustível. Nós temos uma série de combustíveis aqui, que eu tomei como exemplo para treinarmos o balanceamento, que é algo que muito nos interessa, pois futuramente nós vamos aprender cálculo estequiométrico, e muitas reações dependem disso para você chegar à alternativa correta. Então vamos primeiramente perceber como funciona a lógica desse balanceamento. Olhe carinhosamente aqui para os índices x e y. Perceba a regra, que quando aparece uma certa quantidade de carbonos, x carbonos, produz x CO2. X carbono, x CO2. E se nós temos y hidrogênios, produz a metade de água, y sobre 2 de água. Essa é a regra básica para fazer todos os balanceamentos. Se você conseguir compreender esse raciocínio, vai ficar muito fácil
de finalizar o balanceamento, que seriam essas interrogações da molécula de oxigênio que eu preciso finalizar. É onde dá mais trabalho, é onde mais geram as confusões. Esses primeiros exemplos são mais simples, então vamos exercitar esse conceito do X e do Y. CH4, essa molécula chama-se metano, famosa, e nós temos ali nessa estrutura desse hidrocarboneto um carbono e 4 hidrogênios. Pensando nessa regrinha do X e do Y, se tem um carbono, quanto CO2 vai formar? Um CO2. E moléculas de água? Quanto você imagina? Ora, tem 4 hidrogênios, então 2H2O, a metade, justamente a metade. A partir daqui, nós temos que fazer o último passo, que eu ainda não mostrei como faz, que é a contabilidade ou a quantidade de oxigênios. Nesse caso, a molécula de água tem 2 átomos, aliás, cada molécula tem um átomo de oxigênio, mas são 2 moléculas de água. Portanto, nós temos 2 oxigênios com outros 2 oxigênios do CO2. Isso totaliza 4 átomos de oxigênio. Qual é o número mágico que entra aqui no oxigênio, no gás oxigênio? 2. 2 é o coeficiente estequiométrico que finalizaria esse balanceamento. 2 vezes 2 dá 4 átomos de oxigênio. Agora, vamos para a nossa próxima reação, onde nós temos C2H6. Mais uma vez, C2H6. 2 carbonos, 2 CO2. 6 hidrogênios, 3 moléculas de água. Percebeu o raciocínio? 2 carbonos, 2 CO2. 6 Hs, 3 águas. 6 Hs divide por 2, 3 águas. Feito isso, agora vamos ao oxigênio. Nós temos 3 átomos de oxigênio mais 4 átomos de oxigênio. Ih, rapaz, isso dá 7. E agora, professor, como é que faz? Pois é, a metade de 7 é 3,5. 3,5 seria a resposta mais matemática que alguém poderia me fornecer. Mas percebe que isso não é comum e eu nunca trabalhei com números quebrados em estequiometria? Existem algumas realidades no mundo da química que apresentam esses balanceamentos bizarros com números fracionados. Mas o costume da química é trabalhar com números inteiros. Como 7 não é um número par, eu não consigo dividir por 2, eu vou ter que colocar aqui apenas a indicação da conta, que seria 7 sobre 2. Esse seria o coeficiente estequiométrico mais correto de se colocar, uma fração, indicando uma conta por fazer. Com isso, nós finalizamos o balanceamento, porque 7 sobre 2, quando multiplicado por 2, resulta em 7 átomos de oxigênio, os mesmos 7 que nós contabilizamos aqui, com o CO2 e com a molécula de água. Bom, agora vamos ao nosso próximo balanceamento, C2H4. Bom, temos 2 carbonos, 2 CO2, 4 hidrogênios, 2 moléculas de água. Finalizamos assim a primeira etapa do nosso balanceamento, que seria o equacionamento da água e do CO2. Agora, contabilize comigo aqui os números de oxigênios, hein? Nós temos 2 átomos de oxigênios com as águas e 4 átomos de oxigênio com o CO2. 4 com 2 dá 6, número par. Tranquilamente, podemos pôr 3 aqui, pois 3 vezes 6, 2 vezes 3, perdão, dá 6 átomos, os mesmos 6 que eu queria. Portanto, essa é a lógica. Contabilizando a quantidade de oxigênios do lado direito, você consegue acertar esse coeficiente finalmente com o gás oxigênio, que é o comburente. Vamos lá. C4H8. 4 carbonos, 4 CO2. 8 hidrogênios, 4 H2O. Sempre a mesma quantidade de carbono produz CO2 e sempre a metade de hidrogênio produz água. Contabilizando os oxigênios, temos 4 oxigênios aqui, mais 8 aqui, totalizando 12. 12 oxigênios, número par, graças a Deus, é só colocar um 6 e está tudo certo, pois 2 vezes 6 dá 12. Último exemplo de hidrocarboneto simples, hein? C2H2. Nós temos 2 carbonos, portanto, 2 CO2. 2 hidrogênios,
uma molécula de água. Não preciso colocar nenhum número. Esse número 1 aqui é apenas algo facultativo no nosso balanceamento. Nas tarefas vocês devem ter percebido que alguns exercícios eu pedia para colocar o número. Coisas do formulário. Nós temos então aqui nessa equação 4 oxigênios, mais 1 são 5. Ixi, número ímpar. O que nós fazemos? Indicamos a fração 5 sobre 2. 5 sobre 2 vezes 2 dá 5, portanto fecha o balanceamento 5 átomos de oxigênio, que confere com os produtos. Agora nós vamos entrar numa outra realidade de balanceamentos, pois a molécula agora é um hidrocarboneto que apresenta oxigênio. Isso costuma causar um certo problema no balanceamento, mas não vai ser nada difícil. C2H6O. Essa molécula chama-se etanol, famosa, pois nós abastecemos o carro com isso. C2, continua a mesma lógica. Você tem 2 carbonos, 2 CO2, 6 hidrogênios, 3 H2O. Fechamos o balanceamento dos produtos. Agora nós temos que voltar para os reagentes. Olhando para os produtos, você tem aqui 4 átomos de oxigênio mais 3 átomos de oxigênio. São 7. Poxa vida, professor, 7 sobre 2, né? Como o senhor fez outro exemplo. Não, meu caro. Olha a sacanagem. Tem um oxigênio já aqui no reagente. Então, desses 7 que você contabilizou nos produtos, desconta 1 para você acertar o coeficiente agora com o oxigênio. Esse 1 que eu mencionei está na estrutura do combustível. Portanto, de 7, você tira 1, sobra 6. Se faltam 6 oxigênios para o balanceamento, você coloca apenas um 3 aqui no gás oxigênio, totalizando nos reagentes agora 7. 2 vezes 3, 6, mais 1 aqui, 7. 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Essa é a dificuldade nesse caso. Vamos fazer a mesma análise agora no próximo. C4H10. 4 carbonos, 4 CO2. 10 hidrogênios, 5 moléculas de água. Acertamos os coeficientes carbono e hidrogênio. Agora, contabilizando oxigênios, 2 vezes 4, 8. 8 com 5, 13. 13, desconta 1. Olha o reagente ali. Descontou 1 do 13, deu 12, né? Portanto, aqui nós colocamos 6. E agora sim os coeficientes estão acertados. Perfeito. Vamos ao próximo exemplo, um pouquinho mais difícil. Vamos lá. C2H4. C2, 2 carbonos, 2 CO2. H4, 4 hidrogênios, 2 moléculas de água. Acertamos os carbonos e hidrogênios. Agora vamos aos oxigênios. Temos 4 oxigênios aqui, mais 2 são 6. Cuidado, temos 2 oxigênios nos reagentes. Então, desses 6 que eu mencionei, desconta 2, sobra 4. Para acertar 4, nós basta colocar o 2 aqui no comburente. Fechamos o balanceamento. Próximo exemplo, C7H14. C7, 7 carbonos, 7 CO2, 14 hidrogênios, 7 águas. Perceba que aqui os coeficientes de estequiometria acertam o elemento carbono e hidrogênio. Os átomos de carbono e os átomos de hidrogênio estão certos. Vamos agora aos oxigênios. 2 vezes 7 dá 14, com 7, 21. 21 oxigênios, hein? Misericórdia. Desses 21 oxigênios, você retira 2, porque o seu reagente combustível já tem 2. Isso dá 19 oxigênios que ainda faltam ser balanceados. Você não vai colocar 19 aqui, você vai colocar 19 sobre 2. Número fracionado, que finalizaria então esse balanceamento 19 sobre 2. Voltamos a um exemplo, C2H4O. Simples, 2 carbonos, 2 CO2, 4 hidrogênios, 2 H2O. Agora, coeficientes dos oxigênios. Nós temos 2 vezes 2, 4, com mais 2, 6. Ora, tem 1 oxigênio lá. Desses 6, tira 1, sobra 5. 5 oxigênios, número ímpar. Vou ter que indicar uma fração. 5 sobre 2. 5 sobre 2 vezes 2 dá 5.
5 átomos de oxigênio aqui, mais um são 6, balanceado está. Por fim, a equação mais importante dessa combustão. É uma reação que acontece no nosso corpo, não dessa forma simples como está aqui, pois é uma reação global, nós dizemos. Existem inúmeras etapas no nosso corpo. As células do corpo fazem esse metabolismo da glicose, que é essa molécula, C6H12O6. As plantas também fazem a mesma combustão, que na biologia nós chamamos de respiração celular. E aqui nós temos moléculas, uma molécula bem grandinha, né? C6H12O6. Bom, mesma lógica. C6, 6 carbonos. H12, 6 águas. C6H12O6 forma 6 CO2 e 6 moléculas de água. Oxigênios, 2 vezes 6 dá 12. 12 com 6, 18. Ora, mas tem 6 já ali. 18 menos 6 dá 12. Portanto, eu preciso acertar 12 átomos de oxigênio. Basta colocar o número estequiométrico 6 na molécula de oxigênio, no gás oxigênio, pois aqui nós temos 12 oxigênios, com 6 ali já são 18, fechando o balanceamento. Forma sempre 6, reagem-se com 6 oxigênios, formando 6 CO2 e 6 águas. Essa última reação é muito comum de ser cobrada, hein? E muito importante não só na química, como em outras áreas. E assim nós finalizamos, então, o balanceamento e a compreensão da reação de combustão. Nós temos sempre o comburente oxigênio reagindo com o combustível, que no caso de hidrocarbonetos, hidro forma água, carboneto forma CO2. Carbonos e hidrogênios estão presentes nesses combustíveis. Agora nós vamos passar por uma outra combustão, que na química este assunto, na verdade, se refere à oxidação de metais. E daqui você consegue caminhar para as eletroquímicas que eu havia mencionado. Você vê que o conceito químico ele é coerente com a sociedade. Atualmente nós estamos atacando os combustíveis fósseis, que apresentam carbonos e hidrogênios. E atualmente nós estamos migrando para combustíveis metálicos, que apresentam elétrons que podem ser trocados entre os oxigênios, e essa troca de elétrons é que gera a energia elétrica que vai movimentar os carros. Portanto, a eletronegatividade continua sendo o princípio, a combustão continua sendo um princípio, nós temos um combustível e um comburente, e a troca de elétrons aqui é que promove a produção de um óxido. Agora, como funciona com metais? No caso dos metais, nós temos que recordar alguns conceitos da ligação iônica. O sódio, por exemplo, é um metal da família 1A. Quando combinado com o oxigênio, você deve recordar que Na+, oxigênio 2-. A carga do oxigênio, para estabelecer o seu octeto, é 2-. Ele precisa de 2 elétrons para fechar a camada de valência. Portanto, esses números 1+ e 2- devem ser cruzados, como nós aprendemos na ligação iônica. Com isso, você já sabe que o produto, e aí é importante saber que o produto é justamente este, Na2O. Agora, feito este produto, nós temos que retornar aqui e fechar algum balanceamento, pois temos 2 sódios. 2 sódios aqui. E, inclusive, temos um oxigênio apenas no produto. Para que não ocorram problemas de estequiometria muito grandes, vamos estipular 2 aqui no Na2O. Assim nós corrigimos os 2 oxigênios e eu não preciso mais modificar esse O2, porque aí tem 2 oxigênios no produto e 2 nos reagentes. Agora eu sou obrigado a voltar aqui no nosso reagente e colocar 4, pois 4 átomos de sódio existem nos reagentes e nos produtos. Esse é o balanceamento do nosso Na com O2, formando Na2O. Agora, nós temos que buscar o balanceamento do potássio. E você pode imaginar que a reatividade será a mesma, pois o potássio está na mesma família que o sódio. Portanto, Ca2O. Com isso, nós temos 2 potássio e 1 átomo de oxigênio. Novamente, o problema do balanceamento. Temos que pôr número 2 aqui, para que os números de oxigênios átomos de oxigênio fiquem equivalentes de um lado e de outro.
Isso me obriga a colocar o número 4 no potássio. E o balanceamento está ok. Agora vamos ao próximo, magnésio. Magnésio é da família 2A. E esse magnésio, quando reage com oxigênio, quando o magnésio perde os seus elétrons, adquire carga 2+, e o oxigênio tem 2 elétrons a mais, 2 menos. Isso faz com que essas duas cargas sejam idênticas e, portanto, eu não preciso me preocupar com aquele cruzamento da ligação iônica. Basta unir o elemento 2+ com o elemento 2-. E aí nós temos já fechado, então, o nosso balanceamento. Para acertar novamente os oxigênios, eu vou multiplicar por 2 o produto, porque aí temos 2 oxigênios de um lado, 2 oxigênios do outro, e eu sou obrigado a colocar o número 2 aqui no magnésio. Fechando assim o balanceamento com coeficientes inteiros. Agora vamos ao cálcio. O cálcio apresenta a mesma reatividade que o oxigênio. Então eu posso escrever CaO, cálcio é 2+, oxigênio 2-. Mas novamente o balanceamento exige que eu coloque 2 aqui para acertar o oxigênio e agora 2 para finalizar o cálcio. Para fechar a família 2A, eu coloquei aqui o bário, e aqui nós podemos imaginar que o produto final é o óxido de bário, ao qual eu já vou colocar o número 2, representando o balanceamento do oxigênio, e corrigindo o bário agora. Fechamos então esse balanceamento, partimos para um dos últimos, o alumínio. Alumínio está na família 3A, tem carga 3+, e o oxigênio, família 6A, quer receber 2 elétrons. 3+, 2-, cruzem os números. 2 desce para o alumínio, Al2. O 3 do alumínio desce para o oxigênio, Al2O3. Essa é a lógica da ligação iônica aqui. E nesse caso nós temos números um pouco complexos, pois são números que não são múltiplos entre si. O número 3, para conseguir um balanceamento que seja múltiplos do 2 e do 3, MMC entre 2 e 3, lembra? Número 6. Portanto, eu vou colocar aqui o número 2, para que o oxigênio gere o número par, pois é esse O3 e o O2 que me incomodam. Por isso eu pensei no MMC entre 2 e 3, sendo 6. 2 vezes 3 dá 6 oxigênios, portanto, eu preciso de 6 átomos de oxigênios. 3 moléculas de oxigênio, balancei o resto. E aqui o alumínio acertando o coeficiente, 4. 4 átomos de oxigênio. Com isso nós fechamos o balanceamento dessa combustão com alumínio, também chamada oxidação do alumínio. Agora o zinco, família dos metais de transição. Os metais de transição, eles normalmente apresentam carga 2+. Portanto, eu vou usar a mesma lógica que eu fiz para o magnésio, para o cálcio, para o bário, também agora para o zinco. ZNO, 2+ do zinco, 2- do oxigênio. Para fechar o balanceamento, 2 óxidos de zinco, assim nós fechamos o oxigênio corretamente, e 2 átomos de zinco. Com isso nós finalizamos este balanceamento. Os outros metais de transição seguem a mesma lógica, basta saber a carga. Podemos aqui rapidamente fazer um exemplo do ferro, que por sua vez, quando reage com oxigênio, vai produzir o óxido de ferro. E aqui eu vou pedir para vocês pensarem no óxido de ferro 3. Portanto, vai ficar FeO com a mesma lógica do alumínio, Fe2O3. Já que a lógica que foi feita para o alumínio só nasce por conta da sua carga 3+, eu posso de fato utilizar os mesmos raciocínios que foram feitos ali para construir o balanceamento final desse ferro que se oxida e deixa um óxido de ferro 3, o óxido férrico. Perceba que o grande detalhe nessas questões, inclusive nessas balanceamento de metais, é você saber a carga do cátion. Com isso você consegue equacionar rapidamente o balanceamento. Já no caso dos hidrocarbonetos, nós temos essa lógica do X de carbonos, X CO2, Y hidrogênio, Y sobre 2 de água. E o balanceamento do oxigênio nasce daquela análise bem cautelosa dos oxigênios na estrutura do combustível. Com isso você tem tudo para resolver os exercícios. E agora nós vamos passar para a última etapa,
que seria uma consideração bem rápida e simples a respeito da combustão do octano. Uma molécula muito comum no nosso cotidiano, pois ela está presente na gasolina. Existem moléculas bem variadas na composição da gasolina, e uma delas é a octano. A octanagem se refere ao grau de ramificação da molécula. Perceba que o octano aqui desenhado apresenta vários carboninhos com esses 3 hidrogênios. Isso facilita a reação, tornando uma combustão bem rápida e eficaz. Normalmente, esses combustíveis têm uma alta reatividade, necessitando de alguns complementos de compostos que acabam segurando um pouco essa combustão para não acontecer tão espontânea e acabar explodindo tudo. Não é o caso do Brasil. Nosso combustível, a gasolina, não tem esse octano ramificado bonitinho. E o balanceamento, como é que faz? É um fechamento da nossa aula, que é a mais importante, a combustão dos hidrocarbonetos. 8 carbonos. 8 carbonos, 8 CO2. 18 hidrogênios, 9 moléculas de água. Fechamos o balanceamento do carbono e do hidrogênio. Agora, oxigênios. Nós temos 2 vezes 8, 16. 16 mais 9 dá 25. Meu Deus, número ímpar. O que você faz? Escreve ele fracionado. 25 sobre 2. E nós sabemos que 25 sobre 2 dá 12,5, né? Essa é a dica que eu queria dar para os exercícios que você vai enfrentar no formulário. É isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E esse é o momento de você tirar o print screen para verificar se você ficou com alguma dúvida. Valeu, um abraço.